Boa tarde a todos os que já entraram. Eu sou o Batista, estou aqui com um problema de som. Ao ouvir um feedback é sinal que ainda há algumas pessoas que estão com os microfones ligados, e eu pedi para que todos pudessem ficar em mute, ou então eu terei que o fazer. Eu só estou aqui a dar também. Como alguns de vocês sabem, eu sou responsável da Do It On e tivemos a ideia, enquanto agência, de criar este webinar para que pudéssemos falar um pouco sobre o que aí vem, o novo normal, que não tem nada a ver com o que nós estamos habituados e já estamos a sentir isso na pele. Para isso, convidei 6 pessoas insuspeitas, cada um de uma área diferente e com uma ideia que creio que seja disruptiva e que seja provocatória para aquilo que está a acontecer. Tenho o prazer de os conhecer a todos e de poder já ter trabalhado com a maioria e de poder ter batido já algumas bolas, algumas ideias com os restantes, e por isso também foi o convite feito a cada um deles. Como eu sei que vocês não querem ouvir a mim e querem ouvir outros e as pessoas que realmente têm algo a dizer, eu vou já passar a palavra ao Diogo Jorge, do Ateliê 360, que vai começar a falar um pouco sobre, querido CEO, encolhi o nosso escritório. Diogo, é só fazeres a mute e podes falar. Ora, muito boa tarde a todos. Estamos a passar uma situação, portanto, complicada e temos de estar a tentar adaptar-nos à atualidade. E o que é que estamos a tentar fazer com que as pessoas também sintam-se em poder trabalhar em casa e tentar nós podermos o ateliê vender alguma coisa e não parar a nossa faturação, é tentar que as pessoas em casa tivessem ter um conforto como fosse escritório. Então nós fizemos algumas campanhas em nível de cadeiras, confortáveis, obviamente, com um preço muito competitivo, secretárias bastante adequadas. Isto é o que está a acontecer atualmente. Num futuro, estamos então a preparar alguns acrílicos, separadores, para que as pessoas se sintam-se mais confortáveis. Isso para aquelas empresas que os trabalhadores vão começar a ir para o escritório. Há aqueles que eu já ando a reparar que há aquelas empresas que aproveitaram-se e vão aproveitar e óbvio, reduzir o custo é manter as pessoas em casa, e vão ter redução a nível de escritório, tentar se calhar arranjar um escritório muito mais pequeno do que o tom atual, e vão poupar imenso dinheiro, tanto as pessoas que trabalham em casa, que não vão ter que ir para o escritório gastar em transportes públicos, nem o gasóleo do carro, a gasolina, e pronto, e basicamente é o que eu tenho alguma ideia disso. Tenho alguma ideia, pode acontecer. Aquilo que eu ando a falar com alguns clientes e algumas empresas, sim, a maior parte deles vão fazer isso. E pronto, vamos tentar adaptar-nos à realidade, a ver o que é que vai acontecer no futuro. Que é preocupante. E porquê que é preocupante? Porque há muitas empresas que não se vão aguentar. Não se vão aguentar porque não faturaram e pronto, basicamente é muito que a ajuda que o Estado é devido, é tentar arranjar formas que sejam ideias fabulosas para isso não acontecer. Mas pronto, eu vejo que as coisas vão se complicar. Mas eu não quero ser pessimista nesta situação. Tento ser positivo. Neste momento atual está a ser um bocado complicado, mas vamos ver no futuro.
Eu penso que eu não tenho muito mais para acrescentar. Estamos a trabalhar para o futuro, daquilo que os nossos clientes pedem e pronto, e vamos tentar arranjar formas de ultrapassar esta crise que vem aí. Ok, não tenho mais a dizer, a acrescentar, agradecemos. Acho que vamos já passar à parte Work and Fun, ali do Rui Martins, que é o responsável da Logitech em Portugal, e ele vem falar um bocadinho sobre o que é Work and Fun, do que é o teletrabalho, e o mesmo espaço é usado tanto para o teletrabalho como para o lazer, coisa que ele já faz há algum tempo. Não é, Rui? Há algum tempo, exatamente. Boa tarde a todos. Efetivamente estamos aqui para, mais que tudo, para responder à pergunta que era o tema deste fórum, deste webinar, que é o que é que muda na nossa vida e na nossa forma de comunicar. Efetivamente mudou muita coisa. Na nossa vida, obviamente, houve um ajuste, ajuste esse que depende, obviamente, também da profissão de cada um, mas houve um ajuste. Já na forma de comunicar, as coisas mudaram de forma significativa. E portanto, tivemos que nos adaptar. E há aqui dois estágios. Há empresas, hoje em dia, que já utilizam o teletrabalho como uma forma de estar, como cultura. E para essas empresas esta mudança não foi muito dramática, porque no limite os trabalhadores já usam o teletrabalho de alguma maneira, muitas vezes uma vez por semana, estar em casa, poder trabalhar quando o trabalho em si o permite, como é óbvio. Mas outras empresas não. Outras empresas, efetivamente, isto foi um choque. Choque esse que não teve tempo de preparação. Ou seja, basicamente de um dia para o outro vimos-nos numa situação em que tivemos que esquecer tudo aquilo que conhecíamos a nível de trabalho e tivemos que nos sentar à frente de um computador em casa e trabalhar, porque no limite temos que produzir e tínhamos que continuar a ter o nosso espaço. E não é fácil porque efetivamente há esse choque muitas vezes, as pessoas não o compreendem, acabam por não estar preparadas, seja a nível psicológico, digamos assim, como a nível técnico. E muitas vezes esse nível técnico era algo que até à situação da pandemia e do confinamento nós utilizávamos determinadas coisas que até podiam não ser tão boas ou não eram tão confortáveis, mas como eram para usar uma vez de vez em quando, uma vez cada mês, ok, não preciso de mais do que isto. A verdade é que quando temos que utilizar a tecnologia todos os dias, durante X horas por dia, então são criadas novas necessidades. Necessidades essas que nós temos que colmatar para estar o mais confortáveis possíveis e para ser o mais produtivos possíveis. E daí surgem coisas que até então pareciam supérfluas, não é? Uma webcam. Porquê que eu vou comprar uma webcam se o meu computador tem uma webcam? Mas a verdade é que a maior parte das webcams dos computadores são realmente mazinhas, quer dizer, não é esse o objetivo delas. O objetivo não é para trabalhar todos os dias e para termos toda a qualidade possível. E quando falo de webcams, falo obviamente de headsets, de ratos, de teclados, enfim, de uma panóplia de produtos que damos por nós perceber que o rato que tínhamos era demasiado pequenino e que me faz doer a mão se eu o utilizar durante todo o dia e, portanto, preciso de algo mais confortável. Há aqui uma série de... uma envolvente e uma diferença brutal naquilo que era o nosso dia-a-dia e naquilo que passou a ser o nosso dia-a-dia em relação à tecnologia em si. Além disto tudo, e obviamente isto é algo que se vai prolongar, por muito que haja o desconfinamento agora, é algo que se vai prolongar e o teletrabalho vai passar a ser uma realidade mais presente nas empresas. E portanto, há que continuar este trabalho de adaptação daqui para a frente, não só na questão do trabalho, e passo agora à segunda parte aqui do meu tema, mas também ao facto de deixarmos, durante este tempo tivemos muito menos espaço de lazer com os nossos amigos, muito menos espaço de podermos escapar um pouco da rotina do trabalho e sair de casa. Então tivemos que arranjar em casa formas de ter esse lazer, de ter esse espaço só nosso
E o gaming cresceu também em relação àquilo que conhecíamos no passado. As pessoas criaram esta necessidade de, ok, eu estive a trabalhar o dia inteiro, agora vou-me sentar aqui e vou jogar um bocadinho, ou sou eu, ou em sociedade, ou com os amigos, ou com um headset que possa falar e estarmos um grupo de 10 amigos a dar uns tiros ou a conduzir uns carros e a poder falar uns com os outros de uma forma mais descontraída e não tanto a nível de trabalho. Portanto, fechando aqui a minha parte e em modo desafio, efetivamente já mudámos muito. Toda a nossa parte profissional e a nossa parte pessoal mudou muito. Agora a questão é de que forma é que isto se vai adaptando aos poucos a esta nova realidade do desconfinar e do continuar a nossa vida, e em que pontos vamos tocar para tornar isto cada vez mais produtivo. Ok, obrigado, Rui, pelos teus inputs. E já que estamos numa de Rui, vamos manter em Rui, mas desta vez para o Rui Duro, que vai-nos falar um bocadinho de segurança, que também tem um pouco a ver com aquilo que o Rui Martins tinha falado anteriormente e que toca em alguns dos pontos que o Rui Martins falou, principalmente na parte de lazer, em que o tema dele é a segurança das empresas que vai do servidor até à mesinha de cabeceira. É mesmo assim, Rui? Olá, boa tarde a todos. Sim, é mesmo assim. Eu acho que para criar aqui uma certa provocação, acho que aquilo que eu vou falar tem um pouco a ver com isto. Não é tech, é oportunidade. O escritório é diferente de casa. A casa vai ser o novo escritório e logo o novo escritório vai ser a nova e a melhor oportunidade. E isto é um pouco aquilo que eu tenho para dizer. Dizer que quando falamos de cibersegurança não estamos a falar de tecnologia. Muita gente relacionamos a cibersegurança e o cibercrime, não é tecnologia, é oportunidade de negócio. E o cibercrime move-se em função dessa oportunidade de negócio. Isso até aqui, ele se movia mais em função das empresas, quando todos nós a irmos para casa, a irmos para a nossa mesinha de cabeceira, a nossa casa é a nova oportunidade de negócio para o cibercrime. É aí que ela se encontra. E, portanto, porquê que é uma nova oportunidade de negócio? Fomos para casa, começámos a usar mais o Netflix, mais o Apple, temos mais contas, as empresas começaram a oferecer aos seus funcionários mais dispositivos, a facilitar o acesso desses dispositivos a partir de casa às empresas. Nós, em casa, temos um comportamento completamente diferente daquilo que temos no escritório. Nós estamos no escritório e estamos todos com uma camisa mais formal, ou estamos de fato, ou estamos de gravata. Não vamos a certos sites porque sabemos que somos controlados e monitorizados. Temos um comportamento que não é idêntico àquilo que estamos em casa. Quando estamos em casa, nós vamos a outro tipo de sites, temos outro tipo de comportamento. Andamos de chinelos, de pijama, de t-shirt. Às vezes temos a camisas e não temos calças e estamos numa call com os colegas assim. E este comportamento de descontração vai nos levar a ter uma descontração na utilização dos recursos, que na maioria das vezes se mistura na utilização dos recursos empresariais com os recursos de casa. E por isso é que eu digo, o escritório é diferente de casa, mas a casa, está claro, já se falou aqui, dois interlocutores, a casa vai ser um novo escritório. Dificilmente isto vai voltar ao que era no passado. As empresas mandaram para casa, na maioria dos casos, aquelas que não tinham equipas operacionais na rua, 100% dos seus funcionários, mas aqueles que vão regressar não serão os 100%. Irão regressar 30%, 40%, 50% talvez. A rotatividade, o trabalhar em casa vai ser o novo escritório. Logo, se isto é um novo escritório, o novo escritório vai ser a nova e a melhor oportunidade para quem ataca. E temos que ter noção disto. A partir daqui, da mesma maneira que vamos ter que usar melhores headsets e melhores microfones e melhores luzes para fazermos as nossas conf calls com os nossos colaboradores ou com os nossos clientes, da mesma forma vamos ter que fazer duas coisas. Vamos ter que melhorar claramente a tecnologia e proteger e o nosso, principalmente o nosso laptop em casa, terá que passar a ser tão bem protegido como era quando estava dentro da empresa, e nós temos que aprender, e passando a palavra aqui ao próximo interlocutor, teremos que aprender a ter comportamentos em casa
que melhorem essa mesma segurança. Porque cibersegurança são 3 coisas. São pessoas, e pessoas só conseguimos aprender a ensinar essas pessoas, e nós levámos anos a aprender a passar na passadeira, a pôr o papel no caixote do lixo, né? Campanhas e milhões de dinheiro gastos em campanhas na televisão para nos ensinar a fazer isto. Acho que nesta altura é o momento, porque nós somos todos digitais, a transformação digital cresceu em 3 meses mais do que em 10 anos, vamos ter todos que aprender a usar recursos, vamos ter todos que aprender a fazer corretamente a utilização desses recursos e o acesso a esses recursos. Portanto, e esta é a nova aprendizagem. As empresas vão ter que, nos seus processos empresariais e de cibersegurança, incluir a casa dos utilizadores. Na maioria das empresas, a cibersegurança, nos processos de cibersegurança, não estão incluídos a casa dos trabalhadores. E por final, a tecnologia, que é a área onde eu trabalho, ela vai ter que ser melhorada, aumentada, os budgets vão ter que crescer. E basicamente era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado. Obrigado, Rui. E antes de passarmos ao Gabriel, pergunto, porque parece que tu és aquele que está mais descontraído, não estás de pantufas, pois não, Gabriel? Eu estou bem. Então, força. Fala-nos lá então, extremista que vai ser o novo modelo de aprendizagem. Eu acho que não há bem um novo modelo de aprendizagem. Acho que o que muda é a forma como nós facilitamos esse processo de quem está no lado da entrega da formação. E eu pensei um bocadinho sobre o tema e tentei separá-lo na perspectiva de quem dá a formação e de quem a recebe. E a verdade é que do lado de quem dá a formação, os princípios base são exatamente os mesmos. O que nós queremos no final é que as pessoas saiam da formação e sintam de alguma forma que desenvolveram competências e que efetivamente tenha algum impacto, seja a nível comportamental, a nível técnico, a nível tecnológico, o que for. E o facto de estarmos a dar formação de forma remota, à distância, ou de estarmos fechados numa sala, o objetivo é o mesmo. O que muda é, em vez de estarmos todos fechados num espaço, seja uma sala ou um espaço diferente, passamos para um espaço virtual, mas as pessoas continuam a estar lá de forma síncrona e continuam a estar lá juntos. O que nós não temos são toques, são beijinhos, são abraços. A linguagem corporal, por exemplo, dos formandos é muito mais invisível, que é uma coisa que é importante para quem dá formação. Às vezes nós não temos que perguntar se alguém percebe ou está a perceber um determinado assunto. Nós olhamos e começamos logo a perceber pela cara das pessoas que há aqui alguma dificuldade ou que há algum assunto que não é compreensível, mas a verdade é que os princípios base são os mesmos. O que muda aqui é parte da pedagogia, e eu acho que em qualquer processo de aprendizagem isto é sempre o mais importante. E o que se tem muito focado em termos de conversa sobre a formação e sobre o Covid é muito à base da tecnologia, é discutir se damos formação pelo Zoom, se damos pelo Adobe Connect, se damos pelo Teams ou por aí fora, e não se fala tanto da parte da pedagogia. Obviamente que a plataforma de alguma forma determina aquilo que nós conseguimos fazer a nível de pedagogia, mas se nós olharmos só para o canal, nós não vamos conseguir passar uma boa formação. Eu acho que há muitas pessoas que, imagino eu que esteja a assistir, que trabalham na área da comunicação ou do marketing, e este é o nosso desafio todos os dias, pensarmos como é que nós vamos passar da melhor forma a mensagem num determinado canal. E a formação é exatamente igual, o canal mudou. Se nós não mudarmos a forma como nós ensinamos, obviamente que também não conseguimos passar a formação como nós queremos. Se nós olharmos para o lado de quem recebe, aqui sim, eu acho que as diferenças são muito grandes. Primeiro, e acho que é aquela que tem sido o mais difícil de ultrapassar, tem a ver com crenças. É a malta que nunca experimentou fazer formação à distância ou que experimentou há 5 anos atrás e correu mal e assumir logo à partida que não vale a pena. E os argumentos são sempre os mesmos. Já experimentei e não funciona. E às tantas nunca experimentou, ou já faz há muito tempo, e às vezes até acham que porque assistiram a um live ou assistiram a um webinar, que uma formação seria exatamente igual. E a verdade não é. Uma formação que é criada de raiz para ser ensinada à distância não tem nada a ver com um webinar ou com um live e por aí fora. Depois, do lado de quem recebe, ainda há um problema que é mais chato de trabalhar, que é quase incontrolável. Eu costumo dizer que são as variáveis externas incontroláveis, que são os filhos, os animais de estimação, o facto de não estarem fechados numa divisão isolada, que lhes permitem estar atentos, o facto de estarem, como estão no computador a ter formação, acham que podem estar no Facebook, no Twitter, para a Joana, ou seja o que for. Portanto, em tudo em simultâneo, podem estar a ver sites, e às vezes os sites que nunca veriam dentro de uma sala de formação, portanto, e esquecem-se que eles próprios ficaram com a responsabilidade
de criar um ambiente propício para a formação, porque numa sala, o centro de formação ou a escola tem a obrigação de o fazer. Quando passamos isto para casa, são eles que têm de garantir isto. E muitas vezes não conseguem fazer, e acho que é exatamente igual ao teletrabalho. O teletrabalho funciona bem para algumas pessoas, para outras nem tanto, porque não conseguem criar essas condições ou simplesmente não as têm, que também acontece. O que é bom no meio deste processo todo é que eu acho que quem ensina teve que aprender a ensinar à distância, teve que fazer investimentos, perceber como é que é a melhor forma de o fazer, e a verdade é que estas variáveis externas incontroláveis, elas eventualmente vão desaparecer, ou pelo menos espero eu, que a gente não fique fechados para sempre com a família toda em casa. Eu não quero isso. Portanto, a partir do momento em que a pessoa consegue estar com menos ruído envolvente e conseguir assistir à formação com mais qualidade à distância, eu acho que nós vamos para uma altura muito mais interessante da formação, porque abrem-nos outras oportunidades de formação, permite-nos, por exemplo, descentralizar a formação, que em Portugal ainda continua muito centrada em algumas cidades, e essa é a realidade. Quem vive fora de Lisboa, Porto e talvez Aveiro, Coimbra, tem mais dificuldade em encontrar formação que possa assistir. E agora, com o facto da democratização deste acesso à formação, eu acho que vamos ganhar. E depois também poupam em deslocações, e há aqui várias pessoas que dão formação, e nós sabemos que os atrasos dos formandos é a pior coisa que pode acontecer para um formador. Lixa-nos completamente o plano de formação. Nós achamos que temos 3 horas e depois temos 2 horas e meia. E depois fazemos um intervalo de 15 minutos, faltam 40 minutos depois. Portanto, o facto de estarem à distância, isto vai nos ajudar bastante no dia-a-dia. E eu quis tentar fazer uma analogia com a tosta mista, porque é o meu tema. E não foi fácil, portanto, foi o Fernando que me arranjou o tema. Mas a verdade é que existem 1000 formas de fazer tostas mistas. Portanto, eu posso fazê-los com queijo diferente, com um pão diferente, e o segredo está nos ingredientes. Portanto, se o pão é bom, se o fiambre é bom, se o queijo é bom, a tosta mista vai ser boa. Agora, se eu sirvo a tosta mista num prato de plástico ou num prato de mais pipi, não é isso que vai fazer com que ela seja boa ou não. Se eu estou a preparar uma tosta mista para levar para o lanche, para eu comer durante uma deslocação nos transportes públicos, se calhar tenho que cortar a tosta em pedacinhos mais pequenos, tenho que ter guardanapos. Se eu estiver em casa e quiser ser um bocadinho mais fancy, posso servi-la num prato, com uma salada, com orégãos por cima e até com talheres, que seria ridículo, mas poderia fazê-lo. E eu acho que isto é igual na formação. O que interessa é a parte de pedagogia, que são os ingredientes. Temos é de garantir que essa pedagogia ou esses ingredientes estejam trabalhados de forma que possam ser vinculados da melhor forma no canal onde nós estamos. Aí, no fundo, tal como a tosta mista, se no final eu fico satisfeito com a tosta mista, o objetivo está cumprido e a formação é igual. Portanto, online, à distância, presencialmente, não interessa. Se no final as pessoas realmente desenvolveram competências, é o que importa. E é isto. E olha que bela tosta mista que nos deste. Só faltou aqui abrir um chocolate quente, que nesta altura não é fácil. Eu não disse, é que eu não como tostas mistas, eu não como queijo. Dito isto, vamos passar para o João Pico, o homem do video marketing, que vinha para cá a dizer o video kill da COVID-19 star. O que é que tu nos queres dizer com isto, João? Bem, olá a todos e obrigado pelo convite. O que é que eu quero dizer? Antes de mais nada, eu quero dizer que estou descalço. Não estou de pantufas, estou descalço. Porque estou em casa e estou à vontade e isto parece só uma conversa com seis pessoas, ou 8 pessoas, ou 9 pessoas, além de todas as outras que nós podemos imaginar que nos estão a ver. O vídeo Kills da Covid Star. O vídeo, se nós virmos e agarrando na frase, foi o Rui que disse que a casa é o novo escritório, eu diria que o telemóvel é a nova câmara de filmar, ou a nova televisão, ou a novo instrumento de captação. Porquê que nós, onde é que nós nos fomos agarrar nesta pandemia quando nós estávamos todos em casa? Reparem bem, entretenimento, as audiências de televisão subiram, as inscrições na Netflix subiram, nós falámos muito mais com as nossas famílias em formato vídeo, que não era muito comum pré-Covid. Fizemos muito mais reuniões profissionais também em vídeo, e só estou a falar da parte do streaming. Portanto, temos aqui uma amplitude de utilização do vídeo que passa pelo aquilo que eu acho, ou seja, devido ao facto de o vídeo ser a tipologia de formato, de conteúdo mais parecido com a realidade. Temos aqui uma filósofa
Ela já está aqui já a franzir o olho. Ou seja, eu acho que o vídeo é o conteúdo que já está massificado, se aproxima mais da realidade. Nós temos fotografias, mas uma fotografia é só uma fotografia, enquanto no vídeo nós temos 25 fotografias por segundo. E essa emoção vai amplificar a comunicação. Essa utilização desta tipologia do vídeo enquanto formato na internet, eu não sei se vocês sabem, mas fica como curiosidade, a União Europeia pediu ao YouTube e à Netflix para não mostrarem tantos vídeos em HD, ou não mostrarem vídeos em HD para libertar algum espaço de banda larga, porque realmente estávamos, os 400 milhões de europeus, a utilizar muito massivamente a banda larga na Europa toda. Isso, mais uma vez, é aquilo que eu digo. Eu trabalho muito com vídeo e continuo a acreditar que o vídeo é um ótimo formato para aquilo que nós conhecemos como content marketing. O content marketing não é só vídeo, nem eu aconselharia só vídeo, aconselho toda a tipologia de vídeo e toda a tipologia de conteúdo. E dentro do vídeo há imensas tipologias que nós conseguimos desdobrar a palavra vídeo. Nós estamos um bocadinho. As palavras às vezes pesam mais do que o próprio significado e nós estamos agarrados a muitos preconceitos, como televisão, por exemplo. No outro dia perguntava uma amiga minha com menos de 30 anos, eu perguntava se ela via televisão e ela disse, claro que vejo televisão, vejo muito YouTube na televisão e vejo muita Netflix na televisão. Ok, portanto há aqui já há aqui um desfazamento do próprio conceito de televisão. O que se passa com o vídeo também é um bocado a mesma coisa. O que eu penso numa campanha de vídeo, o que uma pessoa ou um profissional com menos de 30 anos pensa de uma campanha de vídeo e ou uma pessoa de 60 anos que está no mercado pensa numa campanha de vídeo, são coisas completamente diferentes. Portanto, não há uma homogeneidade do conceito campanha de vídeo. Eu, quando penso numa campanha de vídeo, e vídeo para mim é tudo o que mexe, ok? Se calhar uma pessoa, se calhar que esteve habituada a fazer campanhas nos anos 70, nos anos 80, quando lhe falam numa campanha de vídeo, ele facilmente imagina uma equipa de 30 pessoas, com um realizador, 4 pessoas para a luz, 3 produtoras, e vai estourar o meu budget, portanto é melhor fugir rapidamente desse conceito. Se eu falar para um millennial, vamos fazer uma campanha de video marketing, ele pensa, eu vou agarrar no telemóvel e vou fazer uma coleção de vídeos com todas as ferramentas que tenho ao dispor a custo zero. Portanto, a campanha de vídeo e video marketing tem aqui um problema que é o próprio conceito e o preconceito que as próprias palavras têm. Se nós substituirmos o vídeo por fotografia e dissermos assim, ok, eu vou fazer uma campanha com uma fotografia, basta-me uma fotografia para fazer uma campanha em todas as redes sociais. Parece-vos ridículo se eu substituir uma fotografia por um vídeo, se calhar já não parece ridículo, porque as empresas teimam em apostar naquilo que antigamente se chamava o vídeo institucional. E eu vou-vos dar uma má notícia, o vídeo institucional morreu, não foi com o Covid, foi antes disso. E eu aconselho sempre os meus clientes a dizer quantas ideias é que querem pôr num vídeo institucional. Ok, queremos pôr 8 ideias, queremos passar 8 mensagens, então façam 8 vídeos. O budget não é assim tão diferente. Porque atualmente eu acho que o conteúdo é líquido. Nós não podemos pensar no conteúdo para o Facebook, ou para a televisão, ou para o site da TSF, que é uma rádio. Portanto, nem a rádio já está, a própria rádio, o próprio jornal, o público, já estão a fugir às caixinhas que foram criadas para. Não é? Portanto, façam conteúdo, vídeo ou não, áudio, fotografia, texto, e depois tornem esse conteúdo líquido ao máximo para encaixar em cada plataforma e em cada formato. E a minha mensagem é essa. E depois de teres matado as estrelas todas que estão fora do vídeo, vou passar ao Miguel, e deixa-me só fazer uma pequena introdução do Miguel, porque um pouco desta nossa conversa hoje
prende-se com uma conversa que eu estava a ter com o Miguel e que eu já vinha a pensar nestes webinars, e houve duas coisas que ele disse que fizeram olhar para ele e dizer: Miguel, tenho que fazer então isto, e és o primeiro convidado a estar presente. E ele disse, aceitou logo à primeira, e ele vai-nos falar disso, falando sobre design e como o design vai mudar agora. E neste caso, o novo design mudou a minha casa. Como, Miguel? Miguel, tens que fazer unmute. Ok. Agora, cá vamos, olha, aqui está uma boa questão para iniciar isto, que é todas estas coisas novas que nos entraram pela casa dentro. E pegando um bocadinho no que disseste, pegando um pouco naquilo que eu fui ouvindo de todos os que falaram antes de mim, o design, e a minha formação é em design, eu sou apaixonado pelo que faço e tenho o prazer enorme de me levantar de manhã para trabalhar, seja em teletrabalho, seja no escritório, mas de facto muitas das coisas que eu tinha pensado e não me preparei, claro, para estes 5 minutos, ainda bem que não o fiz, porque senão teria formatado em alguma coisa, e muito daquilo que eu ia dizer fui ouvindo por todos os outros que falaram antes de mim, e de facto acho que estamos todos alinhados, cada um na sua realidade, de pantufas descalços, de calções, de camisa. De facto, eu olho para tudo isto e complementando algo que aquilo que se foi falando aqui, falou-se do choque, falou-se da adaptação. Eu acho que nós todos estamos a reinventar uma maneira nova de viver, e o viver inclui naturalmente o trabalhar, inclui o partilhar, o conviver, o estar com os amigos, seja num contexto social ou profissional, mas o facto daquilo que o design nos trouxe, e generalizando o conceito do design de forma adequada à função, há muito que entrou-nos pela casa dentro e muito que temos que ajustar a nossa casa. Claro que falamos em contextos diferentes, certamente em situações e em cenários diferentes, casas grandes, casas pequenas, ter os filhos a correr atrás, ter tudo mais organizado ou menos organizado. Há coisas que este confinamento, que esta quarentena me levou a valorizar, ou a terem atenção, ou a ter cuidado. E eu creio que te dizia isso outro dia quando estivemos a falar, e eu ia dizer que quando estivemos juntos, estivemos virtualmente juntos, que é precisamente isto. Por exemplo, os fones. Os fones fazem parte de mim, tal qual o anel que eu tenho no dedo, tal qual os óculos que ponho na cara, porque agora temos que viver agarrados aos fones. Temos que viver agarrados a uma série de ajustes que temos, mas que eu olho para eles e vejo como uma questão, que é, nós não podemos de maneira nenhuma expor a nossa privacidade, mas temos que chegar aqui a um meio termo de conforto. O 9 to 5 eu acho que acabou, dentro daquilo que são as atividades possíveis de fazer em teletrabalho, felizmente, dá-nos muito mais responsabilidade, porque tendo mais liberdade para executar e para gerir o nosso tempo, eu acho que temos muito mais responsabilidade em nos organizarmos, em encontrar uma auto-organização que nos permita cumprir e gerir sem angústias o nosso dia-a-dia, seja em que condição for, mas depois há objetos que esta pandemia nos trouxe, a questão, e acho que podem ser potenciais negócios emergentes, seja o pijama, porque as pessoas vão começar a andar muito mais de pijama do que certamente andariam até agora, seja as sapateiras, porque aqui na Europa, no sul da Europa não é tão frequente, mas lá em cima no norte da Europa já é muito frequente as pessoas chegarem a casa, retirarem os sapatos e calçarem algo para andarem por casa, ou seja, as sapateiras à porta, à entrada da casa. Há uma série de situações que eu acho que nós nos vamos reorganizar e reinventar. Agora, eu acho que tem-se falado muito, e não me querendo esticar, tem-se falado muito daquilo que foi o teletrabalho durante a pandemia, durante a quarentena, o confinamento. Fala-se muito naquilo que é o voltar ao novo normal, que já toda a gente percebeu, e ainda bem, não vai ser igual ao que era. Eu espero que isto tudo nos permita aprender a viver de uma maneira ligeiramente que seja diferente daquilo que o vivíamos até agora,
naquilo que é o cumprimento da nossa atividade diária, mas há aqui um intermédio, e esse intermédio é o que nos está a intrigar e aquele que eu acho que é importante nós pensarmos, independentemente das organizações, da dimensão das organizações, do serviço que essas organizações prestam, que é a relação entre as pessoas. Há quem se sinta bem ajustado a trabalhar em casa e esteja perfeitamente disponível para, com este choque que foi de todos, como falavam no início, nos ajustarmos e nos habituarmos a viver em registro de teletrabalho, mas há aqueles que não queriam viver no registro de teletrabalho e que se calhar vão ter que levar com ele. Há de haver aqui um intermédio em que nós vamos todos que nos adaptar individualmente àquilo que é a realidade de cada um, mas também socialmente naquilo que vai ser a angústia de muitos de terem que estar em casa a trabalhar sem o quererem fazer, e acho que esse é o grande desafio, e aí nós, enquanto membros de uma sociedade, enquanto elementos de uma sociedade, e o design tem muita responsabilidade no bom sentido nisso, forma adequada à função, é encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio, ou seja, o pós-pandemia, pré-novo normal, é um momento que vai trazer algumas angústias, vai trazer alguns stresses. Porquê? Porque vamos todos poder fazer aquilo que queremos, não confinados, mas vamos ter que nos ajustarmos, e a realidade boa minha de agora não quer dizer que seja a realidade boa de todos. E isso é um desafio interessante que acho que todos temos que fazer parte dessa solução. Obrigado, Miguel. Só queria acrescentar uma coisa ao que foi dito. Em algumas das conversas que fui tendo com alguns dos oradores durante, principalmente a última semana, eu recordo-me de ter conversado com o Diogo e termos falado de conversas que tivemos ao longo deste tempo também com outras entidades, principalmente na área de imobiliária. E as empresas de gestão imobiliária já começaram a sentir este pós-Covid, esta era pós-Covid, com a redução dos espaços de escritório em 30%. Todos eles estão a dizer que grandes entidades, ou mesmo médias e pequenas entidades, estão a renegociar contratos ou estão a refazer os seus novos contratos ou à procura de novos espaços. Durante estes 2 meses e meio, o que tem estado a pedir é diminuir o espaço, porque nós vamos fazer é começar a fazer rotação de pessoas. Porque a diminuição do espaço não quer dizer que vão desempregar pessoas, pelo contrário, significa que vai haver esta rotatividade de pessoas e vão procurar ter espaços mais informais e mais pessoais para as pessoas trabalharem mesmo num local que seja comum a todos, de modo a que seja um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis, como naturalmente as pessoas se sentem em casa, e isso é bastante interessante de ver. Eu agora vou cometer a loucura que é, vamos abrir os microfones para quem queira fazer alguma questão a alguns dos interlocutores, e o que eu vou pedir é, vocês têm, todos têm aqui em baixo uma barra de gestão deste webinar. Ponham o vosso mão no ar e nós indicaremos quem é que pode ser a pessoa a fazer a questão, e aí abrem o microfone para não criarmos aqui demasiado ruído. Pode ser? Então, Diogo, logo começas tu com uma questão. Vamos lá. Podes, força. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Então, ok. Aqui uma questão, uma pergunta muito simples, que é, eu tenho trabalhado em casa e tenho minha filha em casa, não é fácil para mim, primeiro, não é? Estar a ensiná-la, telescola, portanto não é fácil. Agora pergunto, as pessoas que estão em casa não trabalham o dobro normal? Isto é uma pergunta que eu gostava. Eu estou a trabalhar o dobro. Aliás, já às vezes à meia-noite, 1 da manhã, ainda estou a trabalhar porque há coisas que estou a fazer. Pronto. Aqui a Joana está aqui a falar, acho que sim, não é? Pronto. Pá, eu trabalho o dobro, mas eu acho que para dar um rendimento ao trabalho, não é preciso trabalhar, porque chega uma altura que eu chego ao final do dia, às 10 da noite, já estou estourado, já não sei o que é para te fazer. Isto é o que falo para mim, mas é verdade. E depois outra coisa é que as pessoas, eu não sei, mas sinto chateadas ao por estar em casa e não poder andar na rua.
não é? E estar a falar umas com as outras. Não, estou em casa, no seu telefone, às vezes não tenho telefone, é tudo por mail. É o que eu sinto. E eu gostava de saber da vossa opinião, como é que as pessoas estão a lidar com esta situação toda, estar dentro de casa a fazer de teletrabalho. Eu, por acaso, sinceramente, não gosto. Eu prefiro sair de casa e ir para o escritório, fazer aquela caminhada, pegar no carro, ir ao café de manhã, beber o meu seu cafezinho, sentar-me, e ter o meu conforto, a minha secretária, a minha cadeira, confortável, poder trabalhar à vontade e comunicar com os meus trabalhadores, que é muito mais fácil, porque sou outra, atenção, isto é a minha maneira de trabalhar, do que estar em casa e telefonar e mandar um mail ou via Skype ou WhatsApp. Isso para mim, eu gosto mais cara a cara do que falar por isto. Mas eu, como sou comercial e ando aqui na rua, e digo outra coisa, que é muito difícil fechar negócios por mails, por telefone, do cara a cara. Porque cara a cara nós estamos à frente do cliente e vimos a sensibilidade, porque à cara a cara o cliente nunca é capaz de dizer que não, porque gosta de nós, não se sente muito carinho por nós. Agora, por telefone ou por mail, diz, não dá, mais tarde, ou não vai dar, isto está muito complicado, é o que eu sinto. Mas vou passar. Obrigado. Obrigado. Rui Martins, queres falar? E depois o Miguel também sei que estava a levantar a mão. Tinha um comentário. Sim, só para dar aqui um pouco de resposta, e eu como comercial também, portanto andamos aqui um bocadinho na mesma vida. É assim, também temos aqui duas situações. Eu já estava um pouco em teletrabalho e, portanto, posso falar um pouco do antes e do após a pandemia. E é diferente estar em teletrabalho quando temos a minha mulher, que é professora, aqui atrás de mim a dar aulas todos os dias, e o meu filho ali na sala a ter aulas num computador, e temos que basicamente fazer aqui quase um tour entre sala e escritório a tentar alinhar tudo, ou trabalhar em teletrabalho sem esta situação de confinamento, em que os nossos filhos estão na escola, em que provavelmente a nossa mulher também ou estará no trabalho ou estará junto, mas a questão aqui é as distrações. E eu utilizei sempre um bocadinho isto na minha vida, e obviamente depende do trabalho de cada um, hein? Não quer dizer que esteja certo ou esteja errado, mas se houve alguma coisa que eu aprendi em trabalhar em home office, foi para já criar horários e rotinas, e isso é fundamental, porque se não o fizermos, então sim, vamos estar com a sensação que trabalhamos 24 horas e que estamos a dormir e a trabalhar, e ao mesmo tempo definir não só um espaço de trabalho. Portanto, a coisa de sentar no sofá com o computadorzinho ao colo basicamente não funciona, não vai funcionar, porque não vamos sentir que estamos no nosso espaço, no nosso escritório. E fundamental, para mim, definir quando parar. E quando paro, saio. Ou vou fazer outra coisa. Ou vou-me sentar ali na cadeirinha com o volante à frente e fazer umas pistas para descontrair um bocadinho. Mas saio do trabalho, porque no limite é isso que me permite continuar a ter home office e ser produtivo e fazer as minhas coisas, porque senão é muito complicado. Agora, nesta altura não dá, não é? Lá está, entra o filho, entra ou porque chora, ou porque a professora não está a explicar bem e eu tenho que lá ir, ou porque, enfim. Portanto, são dois registros diferentes. Daí esta questão do que o que vem para a frente, não é? O que vai ser o futuro, e um bocadinho criarmos estas regras. Eu não consigo trabalhar de pijama, não consigo. Tenho que vestir-me, tomar o meu banho, vestir-me, ir beber o meu café, tomar o meu pequeno almoço, e só depois é que me vou sentar a trabalhar. Porque se me sento, a primeira coisa antes de fazer isto tudo, já não sai dali. Porque o trabalho engole-me, não é? E, portanto, criar estas rotinas para mim é fundamental. Fundamental. Eu, antes de passar aqui ao Miguel e depois ao Gabriel, que também já levantou aqui a mão, eu vou confessar, eu cheguei a ver dias de me levantar e pegar no computador e estar a trabalhar, e quando olhei já eram 5 da tarde e disse assim, eu nem banho tomei, isto é uma vergonha. Parar o computador e tomar banho e voltar a ir trabalhar, porque não dá. Miguel. Sou eu? Sim.
Miguel, sou eu? Ok. Não, isso era um pouco aquilo que eu falava, a tal organização ou auto-organização e autocontrole que nós temos que ter. É um facto que as atividades são diferentes, que também o espaço das casas é diferente, mas, por exemplo, eu vivo no centro da cidade do Porto. Aquilo que se falava de fazer reuniões por Skype ou por Zoom ou lá por qualquer uma destas plataformas, a mim, enquanto português, um tipo latino do sul da Europa, em que gostamos de tocar e de abraçar e até dos ombros para chorar os insucessos, eu acho que isto tudo nos faz muita falta, e inquestionavelmente. Agora, todo este processo daquilo que é, eu passava a minha vida, desde há 6 anos para cá, é sempre em viagens de um lado para o outro, eu não dormia 5 dias seguidos em casa, há 6 ou 7 anos, e estou há 2 meses a dormir em casa, ia todas as semanas a Lisboa, já não vou a Lisboa desde março, ou seja, as coisas também se estão a ajustar. Agora, tenho a sorte de viver no centro da cidade, por isso, mesmo em período de quarentena, de viver no centro da cidade e de ter um cão. Por isso, desde de todo o processo da quarentena, saí de casa, passeei o cão. Agora, com o desconfinamento, saio de casa às 8h30 da manhã, vou tomar um café, volto para casa. Por isso, a relação ou o vazio que se cria é mais ele de convívio de amigos, mesmo que sejam colegas de trabalho, e tenho muitos amigos que trabalham comigo, do que a questão de nos sentirmos isolados em todo o processo. Mas, de facto, toda a gestão do tempo, eu preocupo-me sempre chegar às 6h30 da tarde e dizer, hoje não vou trabalhar mais. É mentira, mas também já era mentira antes, por isso não foi isto que mudou os procedimentos. Agora, o processo de auto-organização e, mais do que auto-organização, a motivação, porque eu acho que isto é um tema que também vai criar algumas frustrações e algumas angústias, que é a motivação que cada um vai ter que encontrar para gerir o processo, para se levantar e dizer, eu agora vou trabalhar, e agora vou almoçar, e agora vou continuar a trabalhar, ou então vou passar o dia todo na esplanada, a apanhar sol, e à meia-noite vou trabalhar. Desde que as coisas apareçam feitas e bem feitas, eu acho que essa gestão de cada um é produtiva. Gabriel, queres dizer alguma coisa mais? Eu só ia dizer que basicamente eu já fazia algum teletrabalho no passado, portanto, como são vários escritórios diferentes, às vezes o escritório é mesmo em casa, para não dizerem que eu estou num e não estou no outro. E o que acontece é que nesta altura eu descobri melhor ainda que gosto de fazer teletrabalho, ok? Portanto, eu estou completamente fã. O que eu não gosto é de fazer teletrabalho no contexto atual, ou seja, eu gostava de continuar a fazer teletrabalho como faço hoje, mas sabendo que eu posso ir tomar o café na mesma, posso ir dar um passeio na mesma, porque a flexibilidade que se ganha é extraordinária. Ainda por cima, eu sou daquelas pessoas que funcionam muito mal logo de manhã, portanto, o facto de estar em teletrabalho é uma grande vantagem. Eu se para começar uma reunião às 9 da manhã, eu tenho que acordar 2 ou 3 horas antes. A minha cabeça, senão, não funciona. Portanto, eu sou daquelas pessoas que acordo de manhã e, em vez de ir tomar um café, vestir-me bem e trabalhar, eu acordo de manhã, ponho qualquer coisa no Netflix, ou ligo a PlayStation e vou matar uns pixels para começar a aquecer, e depois é que a minha cabeça funciona normalmente. Depois compenso, porque eu consigo trabalhar até muito tarde, e é uma coisa, eu sinto que produzo muito mais à noite. Também neste contexto eu percebi que afinal também consigo trabalhar de manhã, portanto que é uma coisa gira, porque agora em teletrabalho a verdade é que tive que estar muito mais próximo das minhas equipas. Nós começamos logo de manhã no Teams com as nossas reuniões, etc. E antes de cá não era tão necessário, eu podia chegar às 11 e irmos tomar um café. E hoje em dia, ok, temos que juntar toda a gente, e então passei a ter que se calhar deitar mais cedo, que era uma coisa que não fazia. E a verdade é que entrei num determinado ritmo que não preciso de despertador, acordo, tomo um banho, e às vezes sem banho, porque já acordei mais em cima da hora, mesmo um cafezinho, etc, e vou trabalhar. Mas confesso que eu sou daquelas pessoas que posso muito bem estar a trabalhar de boxers e t-shirt, desde que só me vejam dos ombros para cima, portanto. Joana, dá lá os teus 5 cêntimos à conversa, que não são assim... Queria agradecer esta partilha tão efusiva dos boxers e dos pés descalços, está a ser uma coisa muito humana. Obrigada por este momento. Segundo, e isto tudo vem derivado do apelo do Diogo, que é quase um desespero, tipo,
como é que vocês fazem isto, não é? É um bocado por aí. Caro amigo Diogo, só uma questão. Tu estás a aprender a fazer isto num contexto de uma pandemia, o que significa que a grande preocupação que as pessoas têm é manter-se vivas, manterem-se seguras e cuidar daqueles que estão na sua rede de proximidade. Teletrabalhar em pandemia, ou melhor, ir para o teletrabalho em pandemia, não tem nada a ver com aquilo que nós... Portanto, uma questão de dizerem assim, olha Diogo, tu agora tens 2 dias por semana para fazer teletrabalho e tu vais aprendendo, certo? Vais aprendendo, tens tempo. Até para gerir a questão familiar, do espaço, do onde é que trabalho, se me sinto confortável de pijama, se me sinto confortável com sapatos de salto alto, podes sentir, estás à vontade, é como tu quiseres, não é? Portanto, tens tempo. Aqui não tivemos tempo. Portanto, esta reação, ou este não saber como, e se calhar esta reação negativa, vai um bocadinho buscar aquela conversa do Gabriel, do formando, que já teve uma coisa no ensino à distância e não correu assim tão bem. É natural que isto do teletrabalho não tenha corrido muito bem para muitos de nós, sobretudo para aqueles que não tinham essa prática, porque isto não é só pegar no computador e trazê-lo para casa, não é? Exige que tu aprendas a gerir o teu tempo, que sejas disciplinado nas horas, nas horas que tu defines, porque eu posso trabalhar muito bem de noite, como dizia o Gabriel, à noite sou muito criativa e por isso de manhã levanto-me levantar às 10 horas, estou tranquila com isso, não é? Portanto, tem que ser esta questão desta disciplina e depois, muito importante, na questão da comunicação, e isso eu aprendi a teletrabalhar e a definir, é os canais de comunicação que nós temos abertos com as pessoas, de saber muito bem onde é que se pode dizer disparates, qual é o canal da urgência, qual é o canal do trabalho diário, qual é o canal do projeto X, e isto é muito importante. Claro que numa pandemia, com tudo a acontecer à nossa volta, tenho dúvidas que o processo tenha sido agradável para todos e que se tenha aprendido a resolver tantos problemas. Se conseguiste resolver ou seja, se aprendeste uma coisa no teletrabalho e se estás bem, se estás a respirar bem, está ótimo, está a correr tudo maravilhosamente, não é? Eu acho que é um bocado por aí, está tudo a correr bem. Se estás vivo, se estás a respirar, se a tua família está bem, está ótimo. O resto, acho que é um bocado, há de se resolver, não é? Ou seja, hás de ter a oportunidade, espero, de voltar ao teletrabalho num outro contexto, em que possas realmente praticar, experimentar. Aí sim, se calhar muitas das coisas que eu ou o Gabriel, que já temos alguma experiência, ou o Miguel, teletrabalho aí, vão ser muito mais acolhidas por ti, porque tu estás noutro contexto, não é? Não tens aqui ninguém a dizer assim, não, tu devias usar aquela plataforma, não, vamos usar aquela, e de repente estás com 10, porque não tens tempo para gerir isto, não é? Portanto, tudo isso vai ressoar de outra forma, e isto é como tudo, quando tens isto tudo bem arrumadinho, o teletrabalho flui muito bem. Eu nunca tinha vivido uma pandemia, está a ser a primeira vez, não sei qual é a vossa, se já tinham vivido, como é que era, mas aqui nós temos que ser um bocadinho, como é que eu ia dizer, temos que ser menos exigentes connosco próprios. Acho que o contexto tem essa demanda, que é, não vai sair perfeito, não vamos conseguir todos os dias fazer tudo bem, não vou conseguir cumprir o meu horário todos os dias porque isto ou porque aquilo, mas eu acho que é importante fazer o melhor possível, e de vez em quando espreitar a telescola, porque se aprendem coisas muito fixes. Fica só aqui a recomendação. Principalmente raps. O Luís Mendes queria falar, levantou a mão e então vou-lhe passar agora a vez para o Luís Mendes poder falar. Olá, não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. É ótimo, olá a todos. Entretanto, olá ao João, falámos aqui por mensagem ou por telefone aqui há uns tempos, não nos conhecíamos e estamos a conhecer agora, graças aqui à pandemia, senão provavelmente ainda não nos tínhamos visto, não é? Ok. Olha, eu queria só dar aqui uma palavrinha, muito focada aqui, dirigida ao Diogo e ao Rui, que são comerciais, não estou em erro, não é? Pronto, eu trabalhei, eu queria falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência. Eu trabalhei em casa, portanto, era teletrabalho à sério. O meu escritório era em casa durante 8 anos. E neste momento estou numa experiência numa empresa que o Fernando conhece, há cerca de 8 meses, e agora estamos em teletrabalho também, mas pronto, portanto ia trabalhar todos os dias no escritório da empresa. E fazendo um balanço destes 8 meses, sem qualquer margem para dúvida, eu posso dizer-vos que prefiro de caretas o teletrabalho, ou trabalhar a partir de casa.
e deixem-me contrariar-vos um bocadinho, acho que não é nada monótono, acho que pode ser bastante divertido, acho que a Joana me entende, e muito rentável. Há aqui pequenos truques, como por exemplo, ou o Diogo ou o Rui diziam, isto é uma grande chatice, não vimos pessoas, eu estou doido, dizia o Rui, quando acaba o trabalho eu tenho que sair de casa, porque senão sinto que continuo eternamente a trabalhar. O Diogo dizia, trabalho até às 10 da noite, eu passei por isso muito tempo e tive que me educar. Também trabalhei muito tempo em pijama, em pijama, depois comecei a tomar o meu banhinho de manhã e pronto. Agora, qual é que é aqui o truque? Isto pela minha experiência de 8 anos. Eu adoro socializar, atenção, não sou nenhum bicho do mato. Eu tenho muitas discussões com a minha mulher no bom sentido, porque ela diz, és doido, trabalhar em casa é uma chatice, mas quem é que gosta, etc. Eu continuo a dizer que sim. Agora, há aqui pequenos truques, como por exemplo, para já, pegando aqui numa dica que o Miguel deu, na minha opinião, nós devemos trabalhar por objetivos, por entregas e não por horário e aquela coisa de estar alguém a ver, estás a trabalhar. Não. Portanto, eu acho que nós todos devemos ser responsáveis, temos objetivos a cumprir, diários, semanais, mensais, o que seja. E desde que nós consigamos cumprir estes objetivos, acho que podemos perfeitamente gerir o nosso tempo como nos der jeito. Eu vou-vos dar um exemplo dos meus últimos 8 anos, tirando agora estes 8 meses. Eu tinha dias em que ia fazer um jogo de pádel às 9h30 da manhã, que para muita gente é um luxo, não é? 1h30 de jogo, portanto, estava 3 horas fora, durante a manhã. Mas a seguir estava a compensar isto. Portanto, eu, durante estas 3 horas, estava com amigos, às vezes esticávamos um bocadinho mais, eu não devia estar a dizer isto agora, mas ainda acabávamos por almoçar juntos. Dias não são dias. Portanto, eu todos os dias tinha sempre um bocadinho em que aproveitava, ou seja, eu adoro socializar, mas se me perguntarem assim, preferes socializar no trabalho ou com os amigos? Prefiro com os amigos. Se bem que no trabalho há amigos também não, que isso fique claro. Depois, outra questão é o nosso horário de trabalho. Nós em casa é tudo muito complicado e temos que dizer que não podemos trabalhar até às 10 da noite. Devemos definir um horário também, desculpem lá, deixa-me falar aqui um bocadinho. Devemos ter um horário, quer para começar, quer para finalizar. E agora, resumindo e baralhando, acho que em casa, só mais aqui uma dica, eu também digo isto porque eu em casa tenho uma divisão que é um escritório. Portanto, como eu trabalhei muitos anos em casa, reconheço que de um momento para o outro, e penso que foi o Rui que disse, o computador portátil em cima das pernas no sofá, não dá. E aí eu reconheço, aí é completamente impossível. Agora, desde que nós tenhamos algumas condições físicas onde nos possamos sentir confortáveis, eu penso que podemos aproveitar isso de uma forma espetacular e podemos estar com pessoas também, Diogo. Isto não tem que ser chato. Ok? Pronto, nós podemos rentabilizar o nosso tempo, pegando outra vez no que o Miguel disse, acho que devíamos caminhar cada vez mais para trabalhar por objetivos e não termos o chefe que nos anda a controlar se nós começamos a trabalhar às 9 da manhã e se acabamos às 7 da tarde. Pronto, e era só isto. Obrigado. Obrigado. Rui Duro. Ok. Bem, deixem-me ser do contra. Eu trabalho numa multinacional e isto, o teletrabalho, para nós não foi uma grande diferença, exceto duas situações. Deixámos de estar juntos como equipa e deixámos de estar com clientes. E concordo ali com o Diogo. Nós, principalmente aqui no sul da Europa, eu tenho colegas meus no norte da Europa e nos Estados Unidos, o processo comercial é completamente diferente do sul da Europa. Eu não teria sucesso no norte da Europa. Sou muito mais comunicador, vamos almoçar, 2 horas de almoço, perceber o que é que o cliente me diz, não me diz, para onde é que eu vou pela esquerda, vou pela direita, perceber o que é que a concorrência está a propor. O teletrabalho quebra tudo isto. Este é um aspecto. E, portanto, ou eu, com a minha profissão no sul da Europa, pelo menos desaparece, portanto, e passamos a vender por price list e mandamos uma proposta e ficamos à espera a saber o que acontece, umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos,
e não temos qualquer influência no processo. Portanto, o teletrabalho, em função das áreas que estamos a trabalhar, poderá não ser assim uma coisa tão linear. Outra coisa que acontece e aconteceu comigo, nós somos, há 10 anos que estamos tenho 10 anos na Checkpoint, em teletrabalho, mas eu fui sempre criando e batalhando para ter um escritório e para ter um escritório que tivesse a dimensão suficiente para ter toda a equipa dentro do escritório. E isto tem a ver com um processo social e psicológico de gestão e motivação da equipa. Ter um sítio onde eles vão e se sintam que é o sítio deles, e não é uma secretária que hoje está lá um, amanhã está lá outro, e eles começam a dizer, não vale a pena ir ao escritório. Aquilo é o local onde eu junto para o café, e o café que muitas vezes pode ser um local para perder tempo, é um local para construir equipas. Portanto, há aqui um outro lado da medalha, e estar toda a gente em casa, atrás de uma televisão, era aquilo que o Diogo dizia, começamos a dizer que não. Estamos lá atrás. Porque é que eu vou ajudar o meu colega do Porto? Eu nem me dou com ele, eu nunca fui jantar com ele, nunca fui almoçar com ele, nunca vi o café com ele, eu não sei se ele é porreiro, é um gajo que eu vejo na Câmara, não o ajudo. E eu tenho, no processo de motivação que eu faço da minha equipa, o escritório é peça fundamental. É lá que a gente se reúne, fazemos a reunião de sexta-feira e é a partir de lá que fazemos o almoço em equipa e que eu faço que eles criem entre eles relações interpessoais que me depois ajudam profissionalmente na gestão da equipa. É lá que alguém percebe que há outro que está mal e vem dizer a mim, olha, tens ali alguém que está chateado, se calhar é melhor isto falar com ele. O teletrabalho tem vantagens, claramente tem vantagens. Eu vou-vos dizer, eu estive em casa e consegui me organizar para ir correr. Eu, estando no escritório, não estava a conseguir fazê-lo. Ou seja, emagreci, não engordei. Mas, por outro lado, senti que perdi um bocadinho a minha equipa. Por outro lado, perdi o contacto com os clientes. Estamos agora a tentar... O que é que aconteceu aqui no processo, e comercialmente, e em termos económicos? As relações fortes que nós tínhamos criados, elas existem, estamos a vender, estamos a conseguir manter essas relações. Clientes novos, ou clientes com quem não tínhamos relação, andámos para trás. Completamente para trás. E, portanto, isto economicamente é um problema. Portanto, há uma vantagem no teletrabalho, provavelmente para algumas profissões. Para outras, não é uma vantagem, vamos ter que manter certos processos e certos comportamentos. Senão vamos ter um problema mesmo economicamente. Miguel, tens a mão levantada, podes fazer então a tua próxima intervenção e depois vamos fechar, porque também já são 7h02 e como tínhamos balizado entre as 6 e as 7, para não gastarmos muito tempo. Se quiseres eu não digo nada. Não, diz. Vou contrariar quem contrariou. Rui, estava a falar antes, mas eu entendo essas questões todas. Agora, o que eu acho, e é o bom que nós podemos tirar isto, é encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Eu quero continuar a ir jantar ou almoçar com os meus clientes, eu quero continuar a reunir-me com a minha equipa. Agora, o que não é necessário é um tipo levantar-se e dizer que chatice, tem que ir ao escritório buscar a pasta para depois ir a uma reunião. É encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio que nos permita, por exemplo, tirar 2 horas ou 1 hora, e eu felizmente não vivo essa realidade, do trânsito, e nem que seja ir ao escritório à segunda-feira e à sexta-feira, e todo o resto entrarmos num processo de autogestão, de auto-organização com resultados. E há aqui uma coisa, para os bons há sempre lugares, e se nós dermos liberdade a quem trabalha connosco, isto se tivermos nós a liderar uma equipe, essa liberdade é sinónimo de responsabilidade, por isso as pessoas vão ter que mostrar mais e que fazer mais dentro daquilo que é a gestão da privacidade ou do modus operandi de cada um, e aí o design é claramente, o conceito de design é claramente encaixa, de forma adequada à função. Isso, porque de facto nós passamos do 8 para o 80, de um período de liberdade desmesurada a um período de prisão, confinamento completamente obsessivo e de medo. Neste momento nós temos aqui que encontrar na liberdade uma maneira de nascermos mais livres, que é podermos gerir o nosso tempo mostrando resultados. Por isso não é nem tanto ao mar nem tanto à terra. Obrigado, Miguel. Olha,
desde já, quero agradecer a todos pela vossa participação. Acho que tiramos aqui vários inputs interessantes. Quem quiser ver os inputs, a melhor forma é ir ao Twitter e utilizar a hashtag BrainsnacksDoItOn, que a nossa querida Joana Rita Souza esteve a fazer aqui um belo apanhado. Eu já estive a ver o que ela teve a colocar e temos um excelente mesmo apanhado do que foi dito por todos, e mesmo que os comentários foram feitos aqui agora pós a apresentação de cada um. Gabriel, prometo, a próxima vez que estivermos juntos, não vais comer uma tosta mista, mas arranjo-te uma tosta de frango sem queijos. Muito bem. Pode ser. A todos, quero agradecer, principalmente aos oradores, não me levem mal, porque aceitaram o desafio assim de uma forma bastante louca, porque foi uma chamada e disse assim: epá, eu acho que isto é um tema que tem a tua cara. E não houve nenhum deles que dissesse que não, pelo contrário. Todos disseram que sim e só disseram: só tenho 5 minutos, eu não te posso dar mais, senão isto é daqueles temas que pode-se alongar pela noite de dentro. Quero agradecer também a todos os outros que participaram. Eu estive a acompanhar, neste momento só estamos 24, mas tivemos 41 pessoas ao mesmo tempo a ouvir os 6 oradores. Ainda bem, é bom sinal, é sinal que não me tiveram a ouvir a mim, que às vezes consigo ser chatinho, e os meus clientes sabem do que é que eu estou a dizer. Eu quero vos agradecer. Vamos fazer mais ações deste tipo, sim. O próximo que vai existir vai ser, já no dia 3, vai ser um evento a nível internacional com agências de comunicação espanholas e francesas, e será comunicado dentro de um dia e meio, se bem me recordo. Mas depois vamos fazer um só também em português, a desafio da Joana Rita, que disse: epá, desta vez o painel era só homens, isto não pode ser. Eu disse: sim, vamos fazer um painel só mulheres, não há cá distinção, nem há cá sexismos. Nós acreditamos mesmo na igualdade, e isso equivale também à igualdade de géneros, e faremos um só com vozes femininas a falar sobre o tema. Já temos uma ou duas senhoras que já aceitaram, e que houve outras que se predispuseram a falar, mesmo antes de eu lhes endereçar o convite, o que é bom sinal. A todos desejo um bom desconfinamento, que já falta pouco, e que este novo normal seja um novo normal mais simples e mais fácil de entender do que pode parecer. Como já disseram, isto não é um bicho-papão. O Filipe Carrera, que ele saiu há pouco tempo aqui, ele esteve a ouvir, ele dizia: não se preocupe, eu ando nisto do teletrabalho desde 1994 e nunca me fez mal. Tanto é que ele neste momento está na praia, não está em casa a ouvir-nos, e esteve a acompanhar o tempo todo. Vamos aproveitar estes tempos para fazer coisas diferentes e novas. E vamos descobrir novas formas de trabalhar, e se calhar vamos encontrar oportunidades que nós não imaginávamos serem possíveis. E sim, não é preciso termos estantes de comentador de televisão para ter algo interessante a dizer, e nós vemos isso pelos nossos oradores. Obrigado a todos e ficamos à vossa disposição para qualquer outra questão que possam ter. E do nosso lado, contem com o confinamento ou desconfinados, nós estamos sempre ao lado das marcas e ao vosso lado para vos poder ajudar. Um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Fernando. Tchau, tchau, Diogo. Um abraço, fica bem. Um abraço, Miguel.